E agora, o mundo em que vivemos. Uma análise dos acontecimentos atuais à luz da Bíblia. Com o pastor Érico Rodolfo Bossinger. Esquenta a contenda Estados Unidos versus o Brasil após a reunião do BRICS no Rio. Vamos procurar entender. Já de algum tempo, o Brasil está junto com Rússia e China, Índia e África do Sul, nesse bloco de países que se intitula BRICS. Depois, outros países entraram, e isso para mim é sintomático. A gente precisa entender isso também, como Indonésia, Irã, Etiópia, todos países formando parte desse grupo. E já há outros e outros namorando, inclusive a Turquia, e isso é para mim o ponto decisivo do cumprimento da profecia do Gog e Magog na Bíblia. A Turquia se aliar com a Rússia. Por enquanto a Turquia é amiga da Rússia, a Turquia agora é amiga da Rússia. Mas a Turquia, por enquanto, ainda faz parte da OTAN, aliada dos Estados Unidos, embora esse alinhamento seja muito frágil, está prestes a ser rompido. A Turquia tem uma maioria muçulmana e está muito mais para a China e a Rússia do que para os Estados Unidos. Então a Turquia gradativamente vai passar para lá. Quando a Turquia passar para lá para ser aliada da Rússia, então praticamente já está definido o quadro para a invasão de Israel pela Rússia. Por enquanto, a situação está desse jeito. Os países do Oriente se aproximando, a China liderando, porque tem muito dinheiro, porque tem uma boa posição, e a China se aliando com a Rússia, que está muito fragilizada por causa da guerra na Ucrânia. A Rússia tem uma economia fraca e quando o preço do petróleo cai, a economia da Rússia piora. A Rússia está fragilizada economicamente, fragilizada pela guerra e, por causa disso, se faz mais humilde. E está, então, cedendo posições para se aliar com a China. A China só se aproveita disso e a China vai dominando. Por outro lado, o presidente Trump está hostilizando muitos países, por exemplo, Japão e Coreia do Sul, que são países fortemente aliados dos Estados Unidos desde a Segunda Guerra Mundial. Coreia do Sul é extremamente aliada com os Estados Unidos, mas já está mudando esse quadro. A Coreia do Sul já está entendendo que o mercado consumidor dos produtos dela, caracterizado pelos países do BRICS, já não fica para trás dos Estados Unidos. Então, eles têm muito a lucrar com uma boa amizade com a China, porque não é só China, é China e mais outros países também. Japão, de igual maneira, o Japão está se aproximando da China e Indonésia já faz parte do BRICS. Então, os países do Oriente estão se unindo, isso é o Armagedon. E o presidente Trump está vociferando, falando grosso aí, gritando e tal, mostrando poder. Realmente, em guerra, os Estados Unidos estão super poderosos. Porém, a guerra não é uma coisa isolada, precisa de aliados, precisa de recursos, precisa de matéria-prima. Por exemplo, matéria-prima para explosivos
explosivos convencionais, é algodão. Ou seja, quem produz algodão produz uma das matérias-primas principais para a fabricação do explosivo. Interessante isto. E a China está devagar assambarcando fontes de matéria-prima, se fortalecendo, enquanto os Estados Unidos estavam só perdendo. Aí o presidente Trump levantou aí o tarifaço no intuito de pressionar os países para fazer com que os países venham para debaixo das asas dos Estados Unidos. Por enquanto, poucos resultados isso conseguiu. Um resultado que o presidente Trump conseguiu negativo foi arranjar problema com Elon Musk, que antes era um aliado e agora já digamos assim, no mínimo, um crítico. E agora, o principal, Estados Unidos versus Brasil. A cúpula do BRICS foi realizada no Rio de Janeiro. Está sendo realizada no Rio de Janeiro. E o BRICS é essencialmente um bloco de países do Oriente. E o que o Brasil aqui do Ocidente tem a ver? O Brasil é um ponto fora da curva. É uma excrescência, algo fora do normal. E incomoda os Estados Unidos, porque o Brasil está dando fontes de energia, de urânio, e, enfim, de matérias-primas para a China. Os Estados Unidos estão incomodados, muito incomodados com isso. Surgiu aí a questão, a polêmica a respeito do Bolsonaro, e levaram o assunto até o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, que é um evangélico, um homem forte, poderoso, filho de cubano. Ele é pregador do evangelho. E ele é o homem forte do presidente Trump, que fala grosso por lá. Mas ele estava muito cauteloso, falando só do ministro Alexandre de Moraes. Então a guerra era contra o ministro Alexandre de Moraes. Aí, de repente, nessa manhã de hoje, estourou tudo. O presidente Trump solta um rojão de lá dos Estados Unidos dizendo: qualquer país que se aliar ao BRICS ou apoiar o BRICS vai sofrer o nosso tarifaço aqui. Isso aí trouxe uma repercussão muito forte. E aí, o segundo rojão. Ele publicou, presidente Trump, o seguinte: olha, lá no Brasil, o Bolsonaro está sendo alvo de perseguição política. E aí, isso é algo terrível, o tratamento que estão dando ao ex-presidente Bolsonaro, que agora é réu no STF por tentativa de golpe. Isso é terrível e ele não é culpado de nada. Bom, comprou a briga. Daqui, do alto do BRICS, na frente de outros grandes do mundo, os principais não vieram, Putin e Xi Jinping, mas o Narendra Modi da Índia veio, e outros vieram da África do Sul, outros vieram, e o presidente Lula é o chefe, é o que fala grosso em nome do BRICS. Então, em nome do BRICS, ele repudiou a palavra do presidente Trump e diz que ele não tem que se meter na democracia do Brasil. O Brasil resolve seus problemas, a democracia do Brasil é no Brasil que se resolve. Bom, está criada a celeuma. Hoje está criada essa celeuma. O presidente americano comprou a briga e o presidente brasileiro comprou a briga também. O que significa essa briga? As coisas vão se apressar daqui por diante. Quem está rindo à toa nisso tudo é o ministro Alexandre de Moraes. Ele está quietinho e vai continuar quietinho. Tudo que eu fiz aqui, agora está respaldado. O presidente Lula, os ministros, o Brasil está cheio de gente indo contra os americanos e eu vou ficar quietinho. Eu sou o maior beneficiário disso, Alexandre de Moraes, aqui do Brasil. Então, a briga agora é com o Brasil. O presidente Trump não isolou. O presidente Trump poderia dizer: olha, o ex-presidente Bolsonaro está sendo injustiçado pelo ministro Alexandre de Moraes. Ele não falou assim, não. Ele falou: ex-presidente Bolsonaro está sendo injustiçado pelo Brasil. Bom, quem fala em nome do Brasil, o presidente Lula já falou, ele com a Janja atrás dele,
Interessante, a foto mostra isso. Ele, a Janja atrás dele, vociferando, falando grosso em nome do BRICS. O BRICS, por enquanto, não serve de nada, para nada. Quando o Irã, que já faz parte do BRICS, foi atacado por Israel, a China ficou quietinha. Mas aí o ministro das Relações Exteriores da Rússia, junto com o do Irã, foram lá na China. Ô, presidente, como é que vai ser? Nós vamos... Para começar, o presidente Xi Jinping não os recebeu. Foi o ministro lá, apropriado lá da China, que recebeu. Ministro da Defesa. E ele disse, não vai ser assim, nós vamos fazer tudo para manter a paz. Ou seja, tirou o time fora. Não prometeu ajuda nenhuma ao Irã, nem à Rússia, e ficou na dele. Bem, se a China negou ajuda ao Irã, que está muito mais perto ali e que faz parte do BRICS, a China não vai fazer nada se os Estados Unidos vierem contra o Brasil. E os Estados Unidos sabem disso, e todos sabem. Mas o presidente Lula agora quer falar grosso, pensando que vai ter apoio da Rússia e da China. A Rússia está fragilizada e a China está longe, não vai se interessar e o Brasil vai sofrer. Agora, a briga está comprada. O presidente norte-americano vem contra o Brasil e não contra somente o ministro Alexandre de Moraes. A briga está comprada. Eu creio que a coisa vai piorar. O caldo vai engrossar, isso vai resultar em algum tipo de intervenção dos Estados Unidos no Brasil, porque afinal de contas eles querem o Brasil como aliado. O Brasil é muito importante para ser aliado da China, aqui pertinho dos Estados Unidos. Não vai acontecer isso. Então o presidente americano vai fazer alguma coisa contra o Brasil. Aliás, o Brasil é fraquíssimo. Cachorro grande só ataca cachorro pequeno. Quando é outro do mesmo tamanho dele, ele faz as pazes e se mantém distante. O Brasil é fraco, não é como a Venezuela. A Venezuela é muito mais forte do que o Brasil. Interessante. O Brasil vai sofrer. O presidente Trump já está se levantando contra. E vamos ver o que vai acontecer. Isso eclodiu hoje. Vamos ver o que vai acontecer daqui por diante.